Esse vídeo ele é direcionado para você que vai participar de uma audiência de instrução e julgamento na Justiça do Trabalho. Então vamos apresentar algumas considerações que devem ser analisadas pela parte que vai participar do processo e também pelo seu advogado. Então o primeiro passo do reclamante, do empregado que vai participar de uma audiência de instrução é conversar com o seu advogado. Nessa conversa com o advogado você vai entender o que de fato foi pedido no seu processo. Pode parecer estranho, mas muitos reclamantes eles chegam na audiência de instrução sequer sabendo o que está sendo pedido na ação judicial. Então, quando você conversa com o advogado, você sabe quais são os seus pedidos e você sabe a fundamentação e as razões pelas quais o advogado ele chegou nesse pedido, fica muito mais fácil de entender como será o direcionamento da conversa com o magistrado. Percebam, a audiência de instrução ele é o primeiro momento em que o juiz ele vai ter conhecimento, ele vai conhecer as partes, porque percebam, até então, só quem participa das audiências, só quem participa dos atos processuais é o juiz e os advogados. E na audiência de instrução é o primeiro momento em que o juiz ele vai conhecer a parte, ele vai saber os seus anseios e quais foram as motivações que o fizeram buscar a justiça. Certo? Então o primeiro ponto é conversar com o advogado, entender quais são os seus pedidos e entender a fundamentação dos seus pedidos. Passado essa fase, vai ter que chegar na hora da audiência, né? Certamente o juiz, ele antes, já direcionando ao seu advogado, ele vai dizer qual é o dia, qual é a hora da audiência e, muito importante, se essa audiência será virtual e se essa audiência será presencial. Em caso de audiência ser virtual, é importante que já seja baixado no seu aplicativo de celular ou então no próprio PC, no computador, o sistema da justiça, né? No momento da realização desse vídeo, o sistema da justiça utilizado é o Zoom. Pode ser que no futuro se mude, mas é importante que se baixe esse aplicativo e que se tenha uma conversa com algum parente, um amigo, já para que você aprenda a ligar, desligar o som, a abrir a câmera, fechar a câmera, porque esse é o momento de treinar. Na audiência, certamente não haverá muito tempo para que se consiga baixar um aplicativo e já aprender a utilizá-lo, certo? Então, é importante que se faça isso. Se for numa audiência virtual, é importante que pelo menos 15 minutos antes da audiência, o reclamante ele já solicite o acesso. Se a audiência for presencial, como há outros obstáculos como o trânsito, engarrafamento, alguma situação desse estilo, é importante que pelo menos 40 minutos antes o reclamante e as suas testemunhas eles estejam no ato da audiência, ok? Vamos agora para o terceiro ponto. Começa a audiência de instrução. A audiência de instrução ela tem um rito processual e para o reclamante é importante entender esse rito, como por exemplo, o primeiro a ser ouvido na audiência é o próprio reclamante, onde o juiz vai conversar com ele sobre os pontos que foram apresentados na reclamação trabalhista, na petição inicial. Então a primeira dica que se dá é, responde apenas o que foi perguntado. Normalmente os juízes gostam de respostas objetivas, então é importante que o reclamante saiba dessa informação. Quando o juiz perguntar determinada informação, se responda exclusivamente o que foi perguntado e que haja uma resposta objetiva disso. Se, por exemplo, foi questionada a respeito de hora extra, então só se responde com relação à hora extra. Um ponto importante que o reclamante deve saber: não se está numa audiência de instrução tentando entender o que foi combinado, o que está no papel. O que se quer saber na audiência de instrução é o que de fato acontecia. Então, se por exemplo, num contrato de trabalho, há informação de que aquele funcionário trabalhava de 8 a meio-dia, 2 às 6, mas na prática ele trabalhava de 8 da manhã às 7 da noite, o juiz tem que saber da hora exata, da verdade real. Esse é o objetivo da audiência de instrução, certo? Então, continuando no rito da audiência de instrução, o primeiro ato dela diz respeito exclusivamente a conversar com o reclamante. Depois disso ele passa para o reclamado e depois ele passa para as testemunhas do reclamante e as testemunhas do reclamado. Sempre é importante que as testemunhas também saibam do que vai acontecer no processo. Eles saibam quais são os pedidos, é importante que se converse antes, até para relembrar, porque não raras vezes um determinado problema trabalhista ele acontece num determinado momento e a audiência ocorre 5, 6 meses depois. Então alguns detalhes eles são esquecidos.
Por isso que é importante que a pessoa entenda, a testemunha entenda o que é que ele vai fazer lá. Agora, uma dica importante na escolha das testemunhas. Normalmente é importante que se tenha pelo menos 3 testemunhas disso daí. É bom que conheçam do processo. Então é importante que o reclamante ele invista um tempo para saber quem seriam as melhores testemunhas para provar determinado fato. E a testemunha é o seguinte, se perceba que a testemunha ela não tem um compromisso com o reclamante. A testemunha ela não tem um compromisso com o reclamado. A testemunha, ela na verdade, ela deve contar para o juiz aquilo que ela sabe, que ela ouviu, não o que ela acha ou que ela acredita, o que ela sabe. Então é importante que essa testemunha ela realmente tenha conhecimento dos fatos por ela ter participado dele, por ela ter visto, por ela ter ouvido e não por ouvir dizer. O que é que a gente vê na prática? Muitas vezes alguns reclamantes, eles escolhem uma testemunha e contam uma história para ela. Então ela chega no juízo para contar uma história, para prestar o seu depoimento ao próprio magistrado por informações que ela ficou sabendo por terceiro. Então essa testemunha ela não serve ao processo. Então, repetindo, as testemunhas que servem ao processo são aquelas que presenciaram um fato que se deve comprovar em juízo. Por exemplo, se determinada pessoa sofreu um acidente de trabalho, é importante que ela leve testemunhas que presenciaram um acidente de trabalho. Ela não leve testemunha que não saiba ou que apenas ouviu dizer, certo? Então essa dica é muito importante. Outra coisa, testemunha, ela não pode ser uma pessoa de amigo que seja amigo íntimo ou parente das partes, certo? Então o juiz ele não aceita quem é amigo íntimo e quem é parente das partes. Então tem que ter cuidado nessa situação. Inclusive hoje nas redes sociais é muito fácil de identificar. Então imaginemos que a gente leva uma testemunha para o processo, o juiz olha o Instagram daquela pessoa e vê inúmeras festas, eventos familiares, a testemunha participando da vida íntima do reclamante. Então essa testemunha ela não serve à justiça, por quê? Porque ela tem uma amizade muito íntima à parte. Agora, uma dica que é importante a todos. Normalmente, o brasileiro, ele gosta de dizer que é amigo de todo mundo. Então, a gente tem que saber o que é um amigo e o que é um colega de trabalho. Amigo é justamente aquela pessoa que convive do seu ambiente familiar, que você liga, que você sai. E colega de trabalho não, ele participa daquele seu dia a dia do trabalho e depois não tem mais contato. Então é importante, por quê? Porque alguns juízes eles perguntam a testemunha, você é amigo dele? E às vezes o brasileiro, normalmente que é muito solícito, muito compreensivo, acaba dizendo que sim, mas que ele realmente não participa da vida íntima daquela pessoa. E o juiz acaba afastando essas pessoas como testemunha, certo? Então essas aqui são algumas dicas que se você analisar, se você perceber isso daí, você consegue ter uma audiência de instrução muito mais sólida, que fundamenta o seu pedido e você consegue atingir o seu grande objetivo, que é declarar para um juiz um direito que você tem, ok? Espero que a gente tenha